lá, meus amores. Vou responder agora algumas perguntinhas, tá? Que vocês colocaram aqui no chat, certo? Vamos lá, iniciando pela pergunta da... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eita, que é mensagem, chega. Que bom, gente, vocês estão participando, viu? Morta de feliz. Vou responder algumas aqui, certo? Que tem aqui no chat de vocês. Vamos lá. Pode passar a papaina primeiro em cima para poder desbridar. Olha, isso daí tá bem por dentro. A Andrea tá por dentro, né, Andrea? Muito bem. Já sabe até dos tipos de cobertura, né? Papaina, muito bem. É um processo muito demorado. Sim, gente, quando o tecido tá necrosado, realmente demora muito para cicatrizar, tá certo? Primeiro que, como a gente viu na aula, deixa eu ligar aqui minha ring light. Eu sou chique. Ui! Fala, meu Deus, agora tô parecendo um Gasparzinho, chega! Fala, Senhor Jesus Cristo. Pronto. Agora eu tô o Gasparzinho. Eu não sei se é melhor ligar ou é desligar. Acho que é porque tá muito perto de mim. Deixa eu diminuir. Pronto, tá bom assim, né? Não dá pra ficar muito bonita, não, mas é o que temos pra hoje, viu? Então, gente, tô lendo algumas perguntinhas de vocês e vou responder agora, tá certo? Vamos lá, gente, eu tava falando sobre o processo de cicatrização, né? Que a aluna perguntou, né? É um processo muito demorado? Tá, gente, vamos lá. Quando o tecido ele tá necrótico, né? O que é que acontece? Vai precisar, tá certo? Que haja um desbridamento, né? Que, como eu falei para vocês, é a remoção, tá certo? Daquele tecido que realmente está morto, tá? Então, depois que faz aquela remoção, se o tecido tiver muito fundo, né? Que eu falei até com vocês, comentei com vocês sobre 3 camadas da pele, né? Que é a camada derme, epiderme e hipoderme, tá? Então, se ele tiver fundo, o que é que acontece, tá? Ele vai realmente ter uma demora muito grande para cicatrizar esse tecido, não é verdade? Por quê? Porque ele já está bem fundo. Mas quando é algo superficial, realmente a cicatrização é mais rápida, tá bom? Vamos lá para mais pergunta. Gente, a aula está sendo gravada sim, tá? Não se preocupe. A primeira, inclusive, a nossa primeira aula, inclusive, já está carregando para deixar salvo para vocês, mas eu já mandei pro grupo. Vamos lá, a Daniele perguntou, é o técnico de enfermagem que faz a retirada na necrose? Gente, como eu expliquei para vocês, tá? Quem faz o desbridamento, né, que é essa retirada, é o enfermeiro, tá certo? Tem que ser enfermeiro especialista em estomoterapia, tá certo? Que é uma especialização somente para feridas, tá bom? Então, é o técnico de enfermagem, ele vai auxiliar aquele enfermeiro, tá bom? Então, muitas vezes vocês vão estar também na linha de frente, auxiliando o enfermeiro a fazer o desbridamento. Como eu falei, o que é que o técnico faz? Faz o curativo, tá? E auxilia o enfermeiro. Ele faz o curativo simples, tá bom, amores? Vamos lá. Quem tem diabetes? A Beatriz perguntou, né? Beatriz, minha linda, cheiro, viu? Quem tem diabetes tem uma ferida, tá sujeito a ter necrose se não vier cuidar? Sim, gente, todos estão sujeitos à necrose, principalmente diabetes, né? A gente sabe que diabetes é uma doença que realmente influencia muito na cicatrização do paciente, né? Então, quando tem diabetes, digamos que já tem uma predisposição já bem maior para poder ter uma dificuldade na cicatrização. Então, muitas vezes vai sim gerar esse tecido necrótico e vai ter também uma dificuldade mais ainda de cicatrizar, tá? A Beatriz também perguntou, e como seria o tratamento? Pronto, no caso do tecido necrótico, tem que haver o desbridamento, né, a remoção, tá certo? E depois algum tipo de cobertura específica, tá? Aí vai depender muito da lesão. A gente vai já conhecer um pouco sobre as coberturas, tá, amores? Vamos lá. Vocês estão tudo mandando na minha cara, tô vendo só os kkk aqui, viu? Tô lendo aqui tudinho agora. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pra gente continuar. Vamos lá, a Vanessa colocou lavar com água e colocar água oxigenada.
Gente, assim, essa questão da água oxigenada, tá certo? O que é que acontece, tá? Ela não é para todo tipo de feridas, tá certo? Você, vamos supor, levou uma queda, você pode passar água oxigenada, tá? Vamos lá. Como eu falei, o ideal é que seja somente lavada com água mesmo corrente. Você pode passar água oxigenada quando tiver aquela ferida realmente contaminada, que aí vai realmente ajudar a matar as bactérias, tá certo? Mas caso não seja uma ferida que esteja muito contaminada, não há necessidade de passar a água oxigenada. Muito boa a sua pergunta, Vanessa, o que você falou, porque realmente as pessoas utilizam bastante água oxigenada. Mas aí vocês só precisam utilizar água oxigenada quando tiver uma ferida bastante suja, tá bom? Vamos lá. Ai, gente, tô adorando vocês participando. Gosto, assim, de uma aula bem interativa. A Andrea mandou um print passada que eu tô me aparecendo. Vamos lá. Pronto, né? Acho que já foi todas as dúvidas, mas alguém, se tiverem dúvida, fale agora ou cale-se para sempre, viu? Quiserem ligar o áudio para falar agora, fiquem à vontade, que aí a gente vai dar continuidade. Você conseguiu responder as minhas, que a minha não estava ouvindo nada até agora. Pronto, eu tô dando uma baixada aqui, ver se eu acho aqui. Cadê? Qual foi a tua? Não tô achando, não. Eu fiz... O nome dessas feridas, que era oclusiva, não oclusiva, e como é o nome? Semi-oclusiva. Porque tu fala aberta, essa aberta é o quê? Aberta é como eu mostrei. Tu tava na aula passada ou não? Não, peguei o final, mas assim, aberta é a mesma coisa que oclusiva, não oclusiva, o que é? Não, totalmente diferente. A gente vai dar continuidade. Eu falei agora, certo? Na primeira aula. Tá aberta. Só tá aberta, certo? A aberta é caso de, por exemplo, escoriações, tá bom? Ou seja, quando o pessoal leva um boquete, aí faz aquela rachadurazinha. Certo. Curativos abertos, tá bom? Que aí você só faz a limpeza e coloca alguma certo. Eu fiz mais uma pergunta. Pode perguntar, meu amor, fique à vontade. Agora, eu disse para vocês que ia deixar um tempinho para que vocês pudessem tirar as perguntas. Vamos lá. É a questão do desbridamento ainda. Quando tá fazendo o desbridamento, aí tem aquela partezinha que é vermelhinha no final, depois da preta, aí vem aquela camadazinha vermelhinha. Aquela parte vermelhinha, a gente, quando estiver desbridando, não pode tocar nela, né? Que já é a reconstituição da pele, né? Isso, exatamente, perfeito. Não pode, gente. Por quê? Porque aquela partezinha vermelha é um tecido bom, tá certo? Ou seja, é um tecido de granulação, tá bom? Então, o que é que o enfermeiro vai remover? Aquele tecido bom, tá certo? O áudio tá muito alto. Certo, gente? Então, o que é que vocês vão remover? Tá certo? Desculpa. O que é que o enfermeiro estomoterapeuta? Tá lembrando que isso é exclusivo do enfermeiro estomoterapeuta. Ou o médico também pode fazer desbridamento, mas isso acontece raramente. Normalmente, quem faz é o enfermeiro estomoterapeuta, tá certo? E aí, gente, o que é que acontece, tá? Vamos lá. O enfermeiro estomoterapeuta faz o desbridamento, tá? Não dá para ouvir nada, tá com suado. Pronto, eu já desliguei o áudio. É porque tinha alguém que tava com o áudio ligado e aí tava... Acho que agora tá dando para escutar melhor, tá? Sim, coloque aí no chat. Acho que tá tranquilo agora, né? Pronto, meus amores. Então, assim, né? Então, aquele tecidozinho vermelho, tá? Não pode realmente haver desbridamento. Por quê? Porque ele já é um tecido bom, um tecido que está cicatrizado. O que realmente precisa ser removido é um tecido ruim, tá bom? Vamos lá, a Mayara colocou, professora, parece que a água oxigenada não é mais recomendada, porque mata bactérias boas e ruins. Exatamente, muito bem. É como eu falei, né, gente? O recomendado realmente é que você faça somente a limpeza com água, tá certo? Você pode até estar colocando um sabão sem problema, tá? Pode sim lavar com sabão, não tem problema, tá? Agora, assim, água oxigenada não é tão recomendada, justamente como a Mayara falou, porque além de matar as bactérias boas, também vai matar as bactérias ruins.
Então, você usa água oxigenada, tá? Que de vez em quando eu ainda utilizo essa água oxigenada, mas quando tem, vamos supor, a pessoa leva uma queda em meio de uma areia, tá bom? E aí aquele tecido fica muito sujo, gente. E aí, nesses casos, eu recomendo que passe sem água oxigenada, tá certo? Realmente para matar as bactérias. Vamos lá. Durante a aula, só pode fazer pergunta pelo chat? Sim, gente, porque muitas vezes acaba atrapalhando a aula, tá certo? Então, assim, vocês podem estar colocando as perguntas, como eu estou fazendo agora, e depois eu vou respondendo, tá certo? Porque, assim, eu tenho medo de acabar virando bagunça, tá? Porque foi o que eu observei em algumas aulas que ficou muito desorganizado. Porque as pessoas, uma queria falar por cima da outra, e aí ficava desorganizado e ninguém conseguia entender nada da aula. Tá bom? Então, por isso que é bom que vocês façam as perguntas no chat. Oi, meu amor, diga. Deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Tipo assim, né? As queimaduras, ela tem uns graus. Grau 1, grau 2 e grau 3, né? Isso. E as feridas também tem esses graus? As Eles também feridas... classificam como graus? Sim, também tem a classificação como grau, certo? Depois a gente vai ter uma aula sobre isso, tá certo? Mais enfocado na questão dos graus da ferida. Muito bem colocado, Renatinha. Saudade, neném. Certo. Certo? Então, depois a gente vai ter uma aula mais específica sobre graus de ferimento. Feridas, tá certo? Aham, tá Então, certo. mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Mais alguém quer tirar alguma Andressa. dúvida? Oi. Aqui. Tinha como tu reforçar a questão de não colocar o soro fisiológico gelado? Porque, Sim, tipo, eu não sim. entendi muito bem. Tá. Vamos lá. A nossa pele, gente, ela tem um tecido, tá certo? E aí, o que é que acontece? Quando você coloca o soro gelado, certo? Em cima de uma ferida, de uma lesão, aquele tecido ali, ele vai, digamos que, deixa eu falar aqui de forma para que vocês entendam melhor. Ele vai matar todo aquele tecido bom, porque o gelo mata, tá certo? Então, por isso que não é indicado que as pessoas utilizem um soro fisiológico gelado, tá certo? É bom que se utilize soro fisiológico em temperatura ambiente, não precisa estar colocando na geladeira, tá certo? Então, é porque nosso tecido, gente, quando você coloca o soro fisiológico, ele desvitaliza, ou seja, ele perde todos os componentes bons, tá? Que tinha naquele tecido, naquela pele. Então, por isso, não se pode ser colocado soro fisiológico gelado, tá bom? Certo? Deu aí? Mais alguém? Vamos lá. O curativo não oclusivo. Andressa. Oi. E tem também que eu vi um link de uma entrevista sobre curativos, tinha a utilização do soro antes de colocar no ferimento, o médico pedia para esquentar um pouquinho, amornar um pouquinho, não é amornar, é tirar ficar um pouquinho mais elevada a temperatura, para ajudar na cicatrização, é isso? Sim, isso aí acontece muito, digamos que em feridas tratadas pelos enfermeiros estomoterapeutas, tá? Porque realmente esse soro fisiológico aquecido, ele vai ajudar, né? Como eu falei para vocês, o gelo ele quebra, tá certo? Toda essa barreira que tem de proteção à ferida. E quando você coloca um mais quentinho, digamos assim, ele vai ajudar na revitalização daquela ferida, tá certo? Então, vai ajudar realmente na cicatrização. Mas em casa eu posso utilizar ele no ambiente mesmo, sem problemas, tá certo? Podem utilizar em ambiente, só não utilizem gelado, tá bom? Mais alguém, gente? Vamos lá, a Radeca perguntou, o curativo não oclusivo é o mesmo que o curativo aberto? Exatamente, não oclusivo é o mesmo que aberto. Nós temos o não oclusivo, que é o aberto, nós temos o semi-oclusivo, que eu vou já mostrar para vocês, e nós temos o oclusivo, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta. O processo de desbridamento é muito demorado? Gente, o enfermeiro estomoterapeuta, como ele já tem, digamos que,
bastante habilidades, né, de fazer esse desbridamento, acaba que não é tão demorado, tá certo? Só que é um pouco cansativo, tá? Porque você, quando ele está fazendo, muitas vezes tem que ter todo aquele cuidado de não pegar aquele tecido bom, né? Que a gente sabe que tem aquele tecido morto, que deve ser removido, e nós temos também o tecido bom. E esse tecido bom, jamais ele pode ser removido, tá bom? Então, por isso, acaba sendo um pouco cansativo, né? Mas não é tão demorado, tá bom? Pronto? Mais alguém? Mais alguém, gente, com perguntas? Posso dar continuidade à aula, então? Já tirei todas as perguntas de vocês, todas as dúvidas. Pronto, pois então vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá bom? Ei, Andressa, o desbridamento ele é feito em algum lugar mais privativo ou é na sala? Pronto, ele no pode quarto ser da pessoa feito tá. na enfermaria mesmo, ali, tendo o enfermeiro, o estomoterapeuta, muitas vezes eles realizam na enfermaria mesmo, ou no leito do paciente mesmo, normalmente, tá certo? Até mesmo no IJF, gente, eu já tive a oportunidade de ver alguns desbridamentos no IJF, e aí eu vi que eles fazem no leito mesmo. Lá no IJF é bom porque eles têm assim um mundo, sabe? Que até a CETRAF, não sei se vocês já ouviram falar, que é um órgão especialmente voltado somente para feridas, tá? Então, assim, lá é um mundo, gente. Tem todos os tipos de coberturas, tá? Porque vocês vão ver que são muitas coberturas. Inclusive, vão ser umas coberturas que vocês nunca nem viram na vida, porque realmente é muito difícil e é bastante caro, tá, gente? Então, assim, vocês vão ver que muitas das que eu vou mostrar aqui para vocês nunca nem ouviram falar. Porque realmente é muito difícil. Vamos lá, a Mayara está perguntando, em relação às coberturas, pode ocorrer algum tipo de alergia ou irritação? Sim, Mayara, muito bem, pode ocorrer sim, certo? As pessoas, né, normalmente, cada pessoa tem seu tipo de alergia, né? Então, pode sim vir a apresentar algumas alergias sobre o tipo de cobertura, sobre algumas coberturas, tá certo? E aí, quando acontece alguma irritação, né, o paciente chega a ter febre muitas vezes, tá certo? E aí, quando acontece isso, é totalmente cortada esse tipo de cobertura. Então, o paciente não usa mais de forma alguma, tá bom? Porque ali está gerando um processo de alérgico, né? Um processo alérgico nesse paciente. Então, aí eles já vão procurar outro tipo de cobertura para ser colocado nessa ferida, tá bom? Ai, gente, estou amando vocês participando da aula, fico tão feliz. Mas alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Joel perguntou, professora, sobre banho anestésico. Tem como explicar? Geralmente usado muito para pacientes queimados. Sim, exatamente, gente. Tem um banho anestésico, né? Que durante aquele banho se colocado um produto, certo? Para que aquelas pessoas não sintam muita dor na hora de estar dando banho no paciente. Porque assim, gente, ó, principalmente quando está no processo de cicatrização, tá? A queimadura, ela é muito dolorida, gente. Quem já teve uma queimadura aqui de primeiro grau, que é uma simples queimadura, vai entender o que eu estou falando agora. É muito dolorida, gente. Por mais que seja, assim, bem superficial, a gente fica com uma dor, assim, que a gente vai lá no céu e volta, né? Então, assim, tem esse banho anestésico, realmente, que, inclusive, depois eu posso até dar uma aula sobre queimaduras para vocês, e aí a gente vai e adentra mais nessa parte realmente de banho anestésico, tá certo? Porque é uma aula bem longa, e aí se eu for falar, eu não paro mais não, minha gente, que vocês sabem que eu falo demais, né? Mas assim, se vocês quiserem, depois eu faço uma aula só voltada para queimaduras, tá bom? Não se preocupe. Mas existe sim esse banho anestésico, que é justamente para poder minimizar essas dores dos pacientes, tá certo? Durante o banho. Andressa, pode falar do curativo oclusivo? Meu amor, ainda vou dar continuidade à aula, viu? Eu já falei sobre o curativo aberto e eu vou falar agora o resto dos curativos, que inclusive vai estar o oclusivo também, tá bom? Vamos lá. A Valéria gostaria de uma aula sobre como retirar pontos, certo? Gente, referente à retirada de pontos, nós vamos ter na prática, tá certo? Eu vou trazer uma aula para vocês de retirada de pontos, tá? Então, quando a gente retornar ao FVEST, a gente faz essa aula prática.
porque realmente não tem como se ter uma aula prática aqui, né, dando conteúdo online, tá certo? Então, quando a gente voltar na prática, eu vou procurar algo assim bem dinâmico para que a gente possa fazer uma aula só de retirada de pontos. Eu sei que muitas de vocês têm essa vontade de aprender. Então, assim, não se preocupe que vocês vão ter uma aula disso, tá bom? Oi? Mais alguém? Mais alguém, gente? Certo, então vamos lá, dar continuidade, certo? Adoro, aprendi com você. Foi, aprendeu no estágio, né? Muito bem. Aprendeu direitinho a retirar pontos, não foi? Eu boto mesmo para fazer. Coisa linda, saudade. Vou colocar agora os slides, viu? Estão conseguindo visualizar, meus amores, o slide? Depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Não se preocupem. Estão visualizando o slide na tela toda? Sim. Pronto. Então, assim, nós terminamos aqui, né? Nós paramos aqui em curativos abertos, não foi? Pronto. Então, agora vamos entrar para curativos oclusivos ou fechado, né? Que, inclusive, a nossa colega perguntou aí no chat, né? Professora, explica sobre curativo oclusivo, né? Agora eu vou estar explicando exatamente sobre isso, tá certo? Curativo oclusivo. Eita, pronto, vamos lá. Gente, nesse curativo oclusivo, como vocês podem ver aí na imagem, né? É um curativo totalmente fechado, tá certo? É como se ele ficasse totalmente vedado, tá bom? Então, gente, esse curativo, que após a limpeza é aplicado à cobertura, tá certo? É coberto com gás e fixado com esparadrapo ou micopore, tá certo? Como vocês podem ver aí na imagem, ele fica totalmente fechado, ou seja, você vai colocar um gases, tá? E por cima você vai colocar um esparadrapo ou um micropore, tá certo? De forma que fique totalmente vedado esse curativo. Esse é chamado de curativo oclusivo, tá certo? Professora, e quando é que eu utilizo esse curativo oclusivo, né? Vamos lá, gente. Quando tem uma ferida com bastante secreção, né? Ou seja, você observou que tem uma ferida ali bastante suja, digamos que está saindo bastante sangue, né? Está saindo bastante secreção purulenta, né? Que a gente chama de pus, tá certo? Então, quando essa ferida tiver bastante secreção, você vai e faz esse curativo oclusivo, tá bom? É bom que seja feito oclusivo, por quê? Porque vai evitar com que não entre mais bactérias, tá certo, meus amores? Então, esse curativo é realmente para ficar longe de bactérias. Basta as bactérias que tem ali no pus, né? Que tem ali no sangue, não é verdade? Então, assim, procurem realmente só utilizar esse curativo quando tiver bastante secreção, tá bom, amores? Eu coloquei agora na... Tudo bem, gente, aqui, curativo oclusivo, deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Pronto, pois vamos lá. Qualquer dúvida, vocês coloquem no chat, que depois eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Lembrando que eu olhei agora quem estava participando e estou anotando aqui no meu caderninho, viu? Estou anotando todo mundo que está participando. Vamos lá, meus amores. E aí, dando continuidade... Professora, tá? Aumenta a tela, por favor, do slide. Tá aumentada já. Não, aqui tá na tela de edição. Vale, pois tá aumentada. De vocês também, minha gente? Deixa eu tentar aqui colocar de novo. Aumentou ou não? Tá na tela toda, gente? Não. Aqui continua na tela de edição. Mais alguém? Todas vocês, minha gente, tá só na tela, como é? Não, o meu tá normal. Tá todo? Eu tô vendo como se eu fosse a tua tela, Andressa. Mas você tá conseguindo visualizar toda a tela toda? Porque eu tô colocando aqui na tela todinha. Dá para ver os slides, os próximos slides, e dá para ver o slide principal. Pronto. Entendi. Eu tô colocando para aparecer na tela toda de vocês. Mas qualquer coisa, gente, vocês têm a opção de dar um zoom na tela.
E aí vocês podem dar o zoom que conseguem visualizar melhor o slide, tá certo? Só, gente, que eu peço para que vocês realmente sorem mais a questão das figuras, tá bom? Precisa se atentar a copiar o slide, tá? Porque depois eu vou disponibilizar o slide para vocês. Gente, desliguem o microfone. Tem alguém com o microfone ligado. Por favor, desliga. Porque tá fazendo um chiadozinho. Obrigada, amores. Obrigada. É para realmente para fluir bem nossa aula, tá bom? Desculpa aí qualquer coisa, mas é porque a gente realmente precisa de um som bom para que todos possam ter uma boa aula. Tá certo? Então, vamos lá, dar continuidade, certo? Qualquer coisa, vocês podem dar um zoom assim na tela que vocês conseguem visualizar melhor. Vocês têm essa opção. Pega os 2 dedinhos e dá uma aberturazinha assim, ó, nos dedos para poder dar um zoom na tela, certo? Que aí você consegue visualizar melhor as fotos. Então, se atentem nas fotos, não se atentem muito no que está escrito no slide, tá certo? Então, vamos lá. Agora, gente, nós vamos falar sobre o curativo compressivo, tá bom? Como vocês podem ver, para realizar esse tipo de curativo compressivo, a gente vai utilizar o quê? Atadura, tá certo? Podem colocar lá no chat, gente, respondam, tá? E aí vocês vão utilizar a atadura, tá certo? Para fazer o curativo compressivo, certo? Professora, quando é que a gente utiliza esse curativo, né? Esse curativo compressivo, tá? Gente, vocês vão utilizar bastante esse tipo de curativo nos membros, tá certo? Ou seja, nos membros inferiores, né? Nas pernas, tá? Nos pés e nos membros superiores, tá? Nas mãos, aqui no punho, tá certo? Então, muitas vezes vocês vão utilizar esses tipos de curativos em determinados locais, tá? Mas, professora, eu só vou utilizar nas mãos e nos pés? Não, tá? Você vai utilizar essa atadura em locais onde estão realmente, digamos que com bastante sangue, tá? Por quê? Porque você vai precisar comprimir, tá certo? Aquela hemorragia. Ou seja, você vai precisar fazer uma pressão maior. E com o auxílio da atadura, você consegue estar fazendo essa pressão maior para que estanque a hemorragia, tá certo? E, além disso, você consegue também vedar uma incisão. Você vedando, automaticamente você ajuda a questão de não estar com muitas bactérias, né? Digamos que você livra mais aquela ferida de bactérias, tá certo? Até aí, tudo bem, gente? Tá dando para entender sobre curativo compressivo? Tá? Tranquilo? Como vocês podem ver, a gente utiliza a atadura, tá certo? E é utilizada para estancar hemorragia, tá certo? Por quê? Porque vai precisar fazer uma pressão maior, ok? Professora, a senhora falou do curativo oclusivo, do curativo aberto e o semi-oclusivo, professora, qual é a diferença, né? Vamos lá, meus amores, ó, como vocês podem ver aí na foto, certo? O curativo semi-oclusivo vai ser aquele curativo que você vai tampar somente as bordas, tá? Ou seja, você vai colocar gases e as bordas você vai tampar com esparadrapo ou micropore, certo? Lembrando que essa partezinha do meio você vai deixar aberta. Aberta que eu digo é somente com a gases, tá? Você não vai colocar esparadrapo por cima. Você só vai fechar as bordas. Mas por que, professora? Porque, gente, quando você deixa essas bordinhas, digamos que sem a esparadrapo por cima, aquela ferida, ela consegue respirar melhor, tá certo? Ela consegue ter uma movimentação de ar melhor. Então, você vai observar que você vai precisar fazer esse tipo de curativos em certas feridas, tá bom? Que você vai tampar somente as bordas, tá? Aprendam a falar esses 3 nomes: oclusivo, semi-oclusivo e aberto, tá? Porque quando vocês estiverem no estágio, e aí ou a professora de vocês, ou então até mesmo um profissional lá do local de estágio que vocês estão, falar para vocês, faz um curativo semi-oclusivo. Aí você vai ficar, meu Deus, o que é curativo semi-oclusivo? Não façam isso, tá, gente? Vocês são aluno FVEST, não me matem de vergonha. Não me matem de vergonha, tá certo? Se falar curativo semi-oclusivo, opa, já sei. Já falou só o semi-oclu, você já sabe. Porque você é um aluno FVEST. Aluno FVEST tem que ter assim, ó, na ponta da língua. Porque o FVEST, gente, ele investe muito em prática de vocês, viu?
Assim, eu posso falar porque eu trabalho em 3 instituições. E nas 3 instituições que eu trabalho, o FVEST é a que mais investe em prática. Então, assim, é inadmissível vocês irem para o estágio e não souberem identificar os 3 tipos de curativos, tá certo? Por isso que eu passei a atividade e ainda estou dando aula para vocês, porque é o nosso foco total. Professora. Certo? Oi. Professora, dá para você só clicar, tipo assim, ó, no teu slide. É como se fosse um livrinho aberto, que é o modo de exibição de leitura, para aumentar ele. Mas já tá, é isso que eu não tô entendendo. Porque já tá, o meu, tipo assim, não tá aparecendo para vocês no computador todo, né? Tá só como se tivesse aquelas abazinhas, né? Dá para ver os slides que você vai passar e dá para ver a tela inteira. É isso que eu não tô entendendo, porque não tá aparecendo a tela inteira, sendo que eu já coloquei, mas deixa eu tentar tirar e botar novamente. Pronto, ó, não tem aqui, ó, embaixo tem anotações, comentários, aí tem um bichinho que parece um livrinho. Eu sei, meu amor, o que você não tá entendendo é que eu já coloquei, eu sei mexer no PowerPoint, eu mexo no PowerPoint já faz muito tempo já. E eu tô dizendo que eu já coloquei, o problema é que não tá aparecendo para vocês, entendeu? Ah, entendi. Eu coloquei agora de novo, apareceu? Apareceu na tela toda? Não, tá do mesmo jeito, mas deixa pra lá. Mas deixa pra lá, dá pra ler. Tá, obrigada. Eu realmente não sei o que é, porque eu tô colocando aqui, mas não tá ficando, gente. Certo? Mas se qualquer coisa vocês podem dar o zoom, que aí vocês conseguem visualizar melhor, tá, gente? Mas realmente eu tô colocando, mas não tá ficando. Eu não sei por quê, tá? Mas não tá ficando para vocês. Mas aí qualquer coisa vocês dão um zoom, que aí vocês conseguem visualizar melhor, tá bom? Mas eu tô colocando. Certo? Então vamos lá, minha gente, ó. Dos curativos semi-oclusivos, né? Como eu falei para vocês, tá? Vocês podem até dar o zoom para poder visualizar a imagem melhor que eu coloquei, certo? Aí esse curativo, gente, vai ter algumas vantagens, tá certo? Que é permitir a exposição da ferida ao ar, né? Como eu falei para vocês, essa partezinha aqui vai ficar só a gases, né? Vai ter uma boa, digamos que uma boa respiração, né? Vai chegar o ar até essa ferida e a gente sabe que o ar também facilita bastante na cicatrização, tá certo? Além de absorver o exudato, né? Porque como está ali a gases, automaticamente a gases já vai absorver digamos que essa secreção da ferida, tá certo? Até aí deu, gente, sobre o curativo semi-oclusivo. Gente, depois eu vou tentar mexer para saber o porquê não tá ficando na tela toda, ó. Porque tá aí, eu coloquei agora, ó. Ficou? Não, né? Pois é. Eu quero... Depois eu vou tentar procurar saber por que não tá ficando na tela toda para vocês. Mas eu tô colocando aqui. Não sei por que não tá aparecendo. Pronto, vamos lá. E aí, gente, agora eu coloquei para vocês, né, referente à sutura, tá certo? Sutura com fita adesiva, tá? São exemplos, né, de curativos também que vocês vão ver aí na prática de vocês, tá certo? Como vocês podem ver aí na foto, gente, eu acredito que poucas pessoas já tenham visto pessoalmente, porque realmente é uma técnica, digamos que, um pouco mais complicada, tá? Mas quando a pessoa muitas vezes passa por um processo cirúrgico, tem essa opção também de ter uma fita adesiva para que junte as duas partes da pele, tá certo? Tem a incisão, né? Quando eu falar incisão, gente, é corte, tá bom? Então, assim, tem uma incisão que é feita em uma cirurgia. Isso é tipo ponto falso? Isso, exatamente. É como se fosse um ponto falso, exatamente. Tá? Muito bem. E aí, gente, colocado uma fita adesiva para juntar essas duas partes da ferida, tá certo? Da incisão, do corte. E aí, muitas vezes, nem é utilizado os pontos, tá bom? Após a limpeza da ferida, as bordas do tecido seccionado são unidas, né? Como vocês podem ver aí. E fixa a fita adesiva, tá? Como se fosse assim, juntando mesmo a pele, certo? Esse tipo de curativo é apropriado para cortes superficiais e de pequena extensão, tá certo? Lembrando que
Isso é um corte, gente. É um corte que... Professora, mas cirurgia, professora. Cirurgia, muitas vezes, gente, pode ser aquele cortezinho superficial. Se for um corte superficial, aí sim, pode estar utilizando essa fita. Mas se for um corte mais aberto, gente, essa fita não vai servir de nada, porque não vai juntar a pele, tá certo? Então, realmente vai precisar da sutura. Sutura, quando eu falar, gente, é pontos, tá bom? É porque a gente também precisa aprender os termos técnicos, tá? Então, sutura associem a pontos, tá bom? Que é o procedimento que o médico vai lá e costura a pessoa. É chamado de sutura, tá bom? E aí, tranquilo? Vão colocando no chat, viu? As dúvidas de vocês. Vamos lá, gente. Agora, meus amores, nós vamos entender um pouco mais sobre coberturas, tá certo? Cobertura, gente, é tudo que a gente vai colocar por cima da ferida, tá bom? E aí a gente tem que estudar, entender algumas soluções de medicamentos utilizados, ou seja, quais os tipos de medicamento que eu vou usar, né? São medicamentos tópicos. O que é tópicos? Quando a gente fala medicamentos tópicos, são medicamentos que são automaticamente colocados na nossa pele, tá bom? É chamados de medicamentos tópicos, ok? Fiquem à vontade para copiar. Copiar, que eu digo assim, é referente do que eu tô falando, essas informações que não estão no slide. Porque depois eu vou disponibilizar o slide para vocês, tá bom? Então, assim, essas informações extras que eu tô dando para vocês, vocês podem estar copiando no caderninho de vocês, para que vocês não esqueçam e depois estudem em casa, tá bom? Então, vamos lá. Repete, por favor, o que você acabou de falar. Sobre sutura, tá certo? Vai ser o corte, aquele momento que o médico costura a pele da pessoa, é chamado de sutura, tá certo? Fiquem à vontade para copiar, amor. Sutura, costura, só associar, tá bom? É o termo técnico que vocês vão utilizar, tá bom? Uso tópico, como eu falei, no caso de pomadas, pomadas a gente considera um medicamento de uso tópico. O que é uso tópico, professora? Uso na pele, tá certo? Vocês vão utilizar esse medicamento na pele, tá bom? Diretamente na pele do paciente, certo? Então, vamos lá, copiem, tá, amores? Vamos lá. E aí, gente, começando por alguns tipos de coberturas, tá? Eu vou começar primeiramente pelo soro fisiológico, né? Que a gente utiliza bastante para quê? Para fazer o quê? Coloquem aí no chat, para que vocês usam o soro fisiológico, a ferida? Para limpar, né, minha gente? Muito bem, para limpar a ferida, tá certo? Ou seja, você utiliza o soro fisiológico para tirar todos os tipos de mecanismo que tem ali por cima da ferida, né? Se aquela ferida ali, vamos supor, tá suja de exudato, você vai limpar. Exudato, vamos lá, mais um termo técnico, tá? Exudato é secreção, tá certo? Todo tipo de secreção a gente chama de exudato, tá bom? E aí, gente, essa secreção, tá? Vocês vão fazer toda essa retirada com soro fisiológico, tá certo? E aí, mantenha a ferida úmida, tá? Porque você vai realmente precisar... Ai, professora, mas quando tá... Eu observei que tem muito sangue mesmo. E aí, eu vou pegar um gás e vou sair molhando com soro fisiológico, como é, tá? Então, assim, gente, só uma dica. Quando vocês observarem, tá? Que tem uma ferida com bastante exudato, ou seja, ele sangue ou pus, tá certo? O que é que vocês podem estar fazendo? Pega o soro fisiológico, tá? Vocês vão ver isso bastante na prática, tá? Pega o soro fisiológico, acopla uma agulha. Professora, que tamanho é essa agulha? Quem já foi para os estágios comigo sabe, viu? Já viram essa gambiarra da enfermagem. Você vai acopla a agulha 40 por 12, que é aquela bem grossa de aspirar medicação, tá? E aí, o que é que você faz? Coloca aquele soro fisiológico diretamente na lesão do paciente, para você fazer, digamos que, uma limpeza melhor. E logo por baixo, você vai colocar o quê? Uma bacia, uma bandeja, tá certo? Não sei, o que tiver disponibilizado ali no hospital ou na sua unidade de saúde, tá certo? Mas o bom é que realmente você faça uma higienização voltada com o soro fisiológico ali em cima da lesão mesmo, tá? Para retirar toda a sujeira. Inclusive, gente, alunos que já foram para o estágio comigo sabem que eu prezo muito essa questão de manter a ferida limpa, tá certo? Porque quando a gente mantém a ferida limpa,
que acontece? Aquela ferida ali, ela vai ficar longe, tá certo? De bactérias, né? Então, quando acontece de você deixar aquela ferida bem limpinha, né? A coisinha mais linda do mundo, e aí aquela ferida, ela vai ter uma boa cicatrização. Uma ferida longe de bactérias ajuda muito na cicatrização, tá certo, gente? Então, procurem sempre manter aquela ferida limpa, tá? Então, para limpar com soro fisiológico, o que é que eu vou fazer mesmo? Acoplar uma agulha 40 por 12, tá certo? Que também vocês vão ver também outras gambiarras da enfermagem, mas é que a gente mais utiliza é a 40 por 12, tá certo? A gente pega o 40 por 12, enfia no soro fisiológico, tá certo? E depois a gente sai assim, ó, lavando mesmo a ferida, tá certo? Porque a gente lavando a ferida, minha gente, vai ficar longe de quê? Bactérias, tá bom? Então, até aí tá dando. Ok, gente? Soro fisiológico, tá. Então, vamos lá. Se tiverem dúvida, mandem no chat, certo? Depois eu vou responder as dúvidas de vocês, ok? E aí, gente, agora eu coloquei outro tipo de cobertura para vocês, tá? Que é a sulfadiazina de prata, tá certo? Professora, a senhora até comentou sobre essa pomada no começo da aula, não foi? Foi, tá certo, gente? Que é a pomada utilizada para queimaduras, tá certo? Professora, mas o que eu observo muito é que essa sulfadiazina de prata, ela não é utilizada só para coberturas, né? A gente observa muito que nos postos de saúde, por exemplo, a pessoa tá com a úlcera por pressão, tá com uma ferida na perna, né? Um pé diabético, por exemplo, e aí ela tá utilizando sulfadiazina de prata. Ela serve para tudo, professora? Não, tá? O maior foco dela, gente, realmente vai ser a queimadura. Mas essa pomada, gente, ela é antibactericida, ou seja, ela mata as bactérias que estão ali no leito da ferida, tá certo? Então, muitas vezes, a sulfadiazina de prata, ela também vai ter a intenção de matar todas aquelas bactérias. É por isso que, muitas vezes, os médicos, eles prescrevem a sulfadiazina de prata, justamente porque ela mata as bactérias, tá certo? Então, a sulfadiazina de prata, além de ser utilizada em queimaduras, que é, digamos, que é o maior potencial dela em queimaduras, ela também pode ser utilizada em alguns tipos de feridas, tá bom? Lembrando que não são todas as feridas. Nos postos de saúde, por exemplo, vocês vão ver que essa, pelo menos, é a mais utilizada, tá certo? É a sulfadiazina de prata, tá bom? Vocês vão ver ela bastante aí na prática de vocês, certo? Ok, gente, até aqui. Então, vamos lá, meus amores. O que é muito importante também, tá? Para manter a ação dessa pomada, ela deve ser trocada a cada 12 horas, tá? Ou seja, fiz um curativo 10h35 da manhã, né? Exatamente o nosso horário de agora, 10h35. Fiz um curativo agora às 10h35. E agora, professora, eu vou ter que fazer esse curativo que horas? Não é 12 horas, então eu vou fazer 10h35 da noite, tá certo? Quando for 10h35 da noite, eu vou ter que retornar no leito do meu paciente para fazer novamente aquele curativo, tá? Por quê? Porque a partir de 12 horas, aquela pomada ela não tem o mesmo efeito, tá bom? Digamos que ela vai perdendo a ação dela, a durabilidade dela. Por isso que ela deve ser trocada a cada 12 horas. Ok, gente? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Perguntem, tá? E aí eu coloquei agora na foto para vocês, né? Se quiserem dar o zoom, fique à vontade, porque não sei porque não tá aparecendo na tela toda para vocês, tá? Mas eu tô colocando, gente, tá? E aí, não sei se vocês estão vendo, qualquer coisa dá um zoom. Tem aí a sulfadiazina de prata e o soro fisiológico, tá? Que é o cloreto de sódio a 0,9%, que é o mais utilizado para que faça alguns tipos de curativo, certo? Lembrando, gente, que é muito importante, foi fazer um curativo, é bom que somente para o curativo daquele paciente, tá? Por quê? Porque automaticamente, quando a gente abre o soro fisiológico, né, coloca aquela agulhazinha que eu falei para vocês, o que é que acontece? Você já vai, digamos que você
perder a durabilidade daquele soro, né? A ação daquele soro. Por quê? Porque ele já foi utilizado, né? Ele já foi aberto. Então, é bom quando vocês façam um curativo, é bom que seja um sorozinho desse pequeno, ó, por exemplo, esse aqui que está na foto de vocês é um de 100 ml, né? É um soro realmente pequenininho, tá certo? E aí você pode utilizar um soro desse pequeno para cada curativo que você for fazer, tá certo? André, é importante isso. Oi. Uma pergunta. Essa pomada, ela é um medicamento, certo? A gente pode estar utilizando ela nos curativos, nós técnicos? Pode sim, vocês vão ver bastante. Por exemplo, ó, quando a gente estava lá no posto de saúde estagiando, né? E aí a gente via bastante essas suvas de azina de prata, gente. Essa suva de azina de prata ficava assim, à vontade para vocês profissionais, né? Para nós estudantes, né? No caso de vocês que estavam lá, para que vocês pudessem fazer esse curativo com sulfa de azina de prata. Tá certo? Então, vocês podem sim estar utilizando esse medicamento. Isso com prescrição médica, tá, gente? Todo medicamento que vocês forem utilizar na ferida do paciente, tem que haver prescrição médica, tá certo? Isso é muito importante. Se não tiver prescrição médica, vocês vão fazer um curativo simples. Somente lavar com soro fisiológico, enxugar e colocar um gazezinho ali por cima. Tá certo? Faz um curativozinho assim, ou oclusivo, ou semi-oclusivo, da forma que você achar melhor. Por isso que vocês precisam entender realmente para que servem os curativos, tá certo? Mas assim, se tiver prescrição médica, tem lá sulfa de azina de prata, aí vocês podem estar colocando no paciente, tá certo? Vamos lá, gente. O que é muito importante também ao colocar essa pomada. Qualquer tipo de pomada, minha gente. Aí vai uma dica para vocês, certo? Sempre quando forem colocar uma pomada no paciente, procurem desprezar o primeiro jato, tá certo? Um asteriscozinho aí para vocês, ó. Vamos lá, quando eu falar asterisco é porque é importante, viu? Quando forem utilizar alguma pomada, desprezem o primeiro jato. O primeiro jato que eu falo é quando a gente aperta no sai um pouquinho, aquele pouquinho que sai, você despreza, tá certo? Mas por que, professora? Porque, gente, aquela tampa ali, ela é altamente contaminada, tá certo? Então, ela pode ter bastante bactéria, principalmente no primeiro jato. Por isso que a gente despreza o primeiro jato e a gente logo depois coloca o restante dessa pomada. E como é que eu posso colocar, professor? Eu coloco assim, aperto e vou direto, ou eu coloco numa gás, tá? Vamos lá. Vocês têm duas opções. A primeira opção, vocês podem pegar uma espátulazinha, tá certo? Aquelas espátulazinhas que os médicos usam para poder olhar a garganta do paciente. Pronto. Vocês podem, aquelas espátulas de picolé, pronto. Vocês podem utilizar essa espátulazinha para poder estar pegando a pomada, que aí vocês não têm contato direto, digamos que com a luva de vocês, tá? Lembrando que todos os curativos, gente, deve haver o uso de luvas, tá bom? Depois eu vou explicar direitinho quais as luvas vocês vão ter que utilizar, certo? E aí, meus amores, vocês vão pegar aquela ferida, né? Vão colocar realmente na espátula, vocês têm a opção de colocar na espátula a pomada, e vocês também têm a opção de colocar diretamente na gases. Lembrando que quando você colocar na gases, você não pode encostar nem a tampa, nem a boquinha, assim, a abertura da pomada, não, certo? Porque quando você encosta, você vai estar contaminando ali a gases, tá certo? Então, procurem realmente desprezar essa pomada mais de longe, tá? Sem estar encostando na gase, certo? Só uma dica muito importante, asterisco aí bem grande. Certo, gente? Então, assim, cloreto de sódio, né? Que é o nosso soro fisiológico, e sulfa de azina de prata. Nós falamos agora sobre esses dois, tá? Até aí tá tranquilo, meus amores? Alguém tem alguma dúvida? Podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá continuar, né? Agora, gente, eu coloquei aí para vocês sobre o AGE, tá? Que ele é mais conhecido como óleo de girassol. Quem nunca ouviu falar de óleo de girassol, né? É muito utilizado, minha gente. Até mesmo quem tem idoso em casa, né?
a gente sabe que utilizam bastante o AGE, né? Que é o óleo de girassol. Mas essa sigla, minha gente, AGE, tá certo? Ela tem um significado, certo? Que significa ácidos graxos essenciais, tá certo? Esse é o significado da sigla AGE, tá certo? E aí, meus amores, esse AGE, ele tem 2 tipos. Asterisco novamente, super importante, porque vocês vão encontrar na prática 2 tipos de AGE, tá certo? O primeiro que vocês vão encontrar, que eu vou falar agora para vocês agora, é sobre o AGE preventivo, tá certo? Tem 2 tipos. Falando novamente, relembrando. Tem 2 tipos de óleo de girassol, né? Que é o AGE. O primeiro é o preventivo e o segundo é o curativo. Tá certo? Tem esses 2. Professora, qual é a diferença desses 2? Vamos lá. No preventivo, meus amores, vocês vão utilizar bastante, certo? Para quando está começando uma lesão. Ou seja, quando está começando ali uma lesão por pressão, né? Vocês vão observar que muitas vezes, muitas pessoas que estão ali acamadas, né? Passam muito tempo deitados, tá certo? Na cama. O que que acontece, gente? Deixa eu só botar aqui meu notebook para carregar aqui rapidinho, porque senão vai descarregar e vai desligar na cara de vocês. Vou botar aqui na tomada. Só botar aqui na tomada. Ei, Andressa, mudar a tela, que tá na tela da foto da cobertura ainda, da sulfadiazina. Não tá passando não, gente. Não passou? Não tá no AGE não para vocês? Não, aqui tá continuando o soro fisiológico da sulfadiazina. Não, tá não. Gente. Oi. Oi, pode falar, a gente tá escutando. Tá escutando, gente? Tá dando certo porque eu achava que tinha travado. Não, Andressa, acho que tá travada a sua tela do slide. É só a tua. Tá? Não tá aparecendo, é? Ela tá aparecendo, mas não tá aparecendo o AGE, não. Tá, deixa eu tentar compartilhar aqui de novo. A minha tá na tomada. E agora, tá aparecendo? Pronto. Sim, agora tá. Tá na tela toda? Tá, na Aí, tela ótimo. toda. Então, pronto, show. Obrigada, viu, gente? Agora pode desligar a roda de vocês. Porque senão vai ficar chiando. Certo, meus amores? Então, dando continuidade, tá? E aí, gente, o AGE, tá? Que é o preventivo que a gente estava falando, vocês vão utilizar quando está iniciando uma lesão, tá? Que é quando tem aquela pelezinha vermelha, né? Você observou que a pele está ficando hiperemiada, né? Ou seja, vermelha, tá? Então, quando vocês observarem aquela pele vermelha, vocês podem estar utilizando o AGE preventivo, certo? Que é justamente para que aquela pele fique hidratada e evite com que tenha uma lesão, tá? Naquele exato momento, pode ser que a pessoa já esteja desenvolvendo uma. Então, quando você passa, você está prevenindo com que aquela lesão aumente, tá certo? E o AGE, gente, também ele ajuda a restaurar a pele, tá certo? Então, nós temos o AGE preventivo, que você pode utilizar quando você observa, por exemplo, eu tenho uma idosa e ela tem aquela pele bastante ressecada, né? Para quem gosta aí de idoso, quer trabalhar com saúde do idoso, né? Home care, né, por exemplo. E aí, gente, quando vocês observarem que a idosa, né, tem aquela pele assim mais
digamos, bem criadazinha, né? E aí, realmente, precisa ter um cuidado dobrado com essa pele. Por quê? Porque ela se rasga muito fácil, ela abre muito fácil. Esse AGE é óleo de girassol? Isso, exatamente, óleo de girassol. Certo? E aí, quando tem aquela pelezinha, gente, vocês precisam ter um cuidado dobrado. E aí, vocês já podem estar fazendo a hidratação com esse óleo de girassol, né? Esse AGE, tá certo? E, professora, a senhora disse que além do preventivo, tem também o curativo. Quando é que eu uso o curativo, tá? Vamos lá, gente. O curativo a gente utiliza quando já tem aquela lesão, tá certo? Digamos que está iniciando aquele tecido de granulação. Lembra na aula que eu mostrei para vocês o tecido de granulação? Pronto. Então, quando tem um tecido de granulação, eu já posso estar utilizando um AGE, tá certo? Então, assim, quem perdeu, gente, o começo da aula, depois vai ficar gravada essa aula, tá bom? Para que vocês possam rever novamente, certo? Então, não se preocupem. Então, vamos lá, gente. No tecido de granulação, eu já posso utilizar o AGE, mas em forma de curativo. Ou seja, eu coloco o AGE na minha gases e coloco por cima da lesão da pessoa, tá certo? Então, vai ter dois tipos de AGE. Preventivo, que é aquele que você utiliza diariamente, e curativo, que você vai utilizar ali durante uma troca de curativos, né? Que a pessoa já tem uma lesão. Tá certo, amores? Até aí, tranquilo? Pronto, ó, eu coloquei aí uma foto para vocês, estão conseguindo visualizar. Coloquei uma foto do AGE, tá certo? Do óleo de girassol, tá? E aí, como vocês podem ver, ó, esse é um exemplo, tá? E aí tem assim... lá embaixo, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, qualquer coisa vocês dêem um zoom. Tem assim, óleo cicatrizante, curativo, tá? Esse daí é um exemplo de AGE curativo, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que tem o preventivo e tem o curativo? Então, é bom que vocês saibam diferenciar os dois. Porque, vamos supor, você está trabalhando ali no home care e aí você fala para digamos, alguém da família, né? Você pede para comprar o AGE. Se você não especificar, a pessoa vai comprar qualquer um, tá bom? Então, você precisa especificar do que o seu paciente precisa. Se ele precisa do AGE preventivo ou do curativo, tá certo? Lembrando, gente, que o AGE não precisa ser prescrito pelo médico, a não ser que seja o curativo. Se for o preventivo, vocês mesmos podem estar orientando o paciente de vocês a comprar. Isso no preventivo, tá? Que é só para prevenir, tá bom? E o curativo realmente exige uma prescrição médica, tá bom? Porque muitas vezes é outro tipo de cobertura que o paciente está precisando. E não o AGE, tá certo? Ficou claro, meus amores, até aqui? Alguém tem dúvida? Vão colocando aí no chat, viu? Depois eu vou ler tudo. Vamos lá, amores. Aqui eu coloquei outro exemplo para vocês de cobertura. Mais uma cobertura. Vocês estão vendo que cobertura é um mundo, né, gente? É um mundo de coberturas, tá? É por isso que eu tô dizendo, eu amo feridas, porque realmente, assim, é minha paixão, gente. Minha paixão, feridas, tá? E aí eu coloquei, gente, outro tipo de cobertura, tá? Que é o hidrocolóide, tá certo? Professora, mostra logo a foto do hidrocolóide, que eu fiquei curiosa agora. Pronto, gente, tá aí na tela de vocês a foto do hidrocolóide, tá certo? Ele também serve para curativo, tá certo, meus amores? Lembrando que todas essas coberturas que eu falei para vocês são exemplos de coberturas para curativo, tá bom? Professora, mas parece, sei lá, um adesivo, né? Parece um negócio que prega na pele, né? Sim, gente, inclusive ele é desta forma, é como se fosse um adesivo que gruda na pele, tá? Esse é um tipo de cobertura. Professora, mas essa cobertura aí, quando a gente coloca, precisa fazer outra cobertura por cima? Digamos, precisa colocar gás por cima? Não, tá, gente? No hidrocolóide é somente colocado essa fita adesiva, tá? Mas, professora, onde é que tá a medicação? Tá nessa fita mesmo, tá? Essa fita, se vocês pegarem, digamos que ela é um pouco molinha, você consegue realmente manusear ela bem.
Mas já nessa fita aí, gente, que você coloca no paciente, nessa cobertura, ela já vem totalmente completa, tá certo? Então, você não vai precisar fazer mais nada. Você só coloca por cima da lesão e pronto, tá bom? E agora a gente vai entender os principais benefícios do hidrocolóide, ou seja, para que serve o hidrocolóide, né? Primeiramente, gente, o hidrocolóide, ele proporciona o meio ideal para a cicatrização, tá certo? Professora, quando é que eu vou utilizar o hidrocolóide, tá? É nas primeiras lesões, ou seja, quando está se iniciando uma lesão, tá? Você observa que o seu paciente está ali com uma úlcera por pressão, mas que está se iniciando agora, não está tão, digamos, aberta, tá certo? E aí você pode utilizar o hidrocolóide justamente para prevenir com que essa lesão não se expanda, não se aumente, tá certo? Tem também, minha gente, um benefício muito importante, que é aliviar a dor, minha gente. O hidrocolóide tem esse benefício. Por quê? Porque ele possui um anestésico mínimo, tá certo? Por que mínimo, professora? Porque é uma quantidade muito pequena. Mas mesmo assim vai proporcionar esse alívio de dor desse paciente, tá? Vai aliviar um pouco a dor desse paciente, tá certo? Dúvidas, minha gente? Perguntem, viu, no chat. E aí, meus amores, tem também, tá, o benefício de proteger contra traumas mecânicos, né? Ou seja, porque vai ficar, aquela lesão, ela vai ficar coberta, tá certo? É econômico, tá? Referente, assim, ao custo-benefício, acaba sendo econômico. Por quê, professora? Porque ele permanece por até 7 dias, tá? Ou seja, você coloca esse adesivozinho no paciente de vocês, ele pode ficar até 7 dias, tá bom? Então, assim, você só vai realmente precisar fazer a troca de 7 em 7 dias. Lembrando, gente, que esse curativo aqui, ele não é indicado para feridas que tenham secreção. Então, se estiver saindo pus, se estiver saindo sangue, não é se utilizado o hidrocolóide, tá certo? Muito cuidado ao estar falando de hidrocolóide, porque tem pessoas que querem utilizar o hidrocolóide tudo, mas não, tá? Você precisa saber especificamente para que ele deve ser utilizado. Esse hidrocolóide, meus amigos, vocês vão encontrar bastante aí para quem tem, quer trabalhar, por exemplo, nos Frotinha da vida, tá certo? Para quem quer trabalhar no IJF, vocês vão ver bastante na prática de vocês, tá? Atende todas as fases do processo de cicatrização, tá? Ou seja, ele vai ajudar bastante na cicatrização. Certo, amores? Até aí deu hidrocolóide, tá tranquilo? Pois vamos lá. Agora, amores, eu tô mostrando aqui para vocês a cobertura alginato de cálcio, tá certo? Professora, eu fiquei curiosa, quero ver logo o alginato de cálcio. Mostra aí, mostra, por favor. Tá aí, minha gente, o alginato de cálcio para vocês, tá? Vocês estão vendo aí na tela agora. Tem 2 tipos, tá? Vocês vão perceber que tem 2 tipos de alginato de cálcio. Primeiramente, tem esses assim, né? O alginato de cálcio, minha gente, ele é muito parecido com uma esponjinha. Uma espuma, assim, bem, digamos que bem maleável, sabe? E aí tem esses 2 tipos. Esse daí que vocês estão vendo em forma de quadradinho, tá? E é um exemplo de alginato de cálcio. E tem também esse tipo que parece uma fitazinha. Vocês estão vendo aí na tela? Tô conseguindo visualizar? Qualquer coisa vocês dão um zoom para visualizar melhor, tá? Então, gente, nesse alginato de cálcio é como se fosse realmente uma esponjinha. E aí, nessa esponjinha, você vai colocar no leito da ferida do paciente, tá certo? Aqui nós vamos ver agora algumas das características e benefícios, tá? Primeiramente, ele é produzido com fibras de algas marinhas. Professora, algas marinhas? Sim, gente, é feito de algas marinhas, tá? E ajuda super na cicatrização. Vocês vão já entender por quê. O que é que ele faz para ajudar na cicatrização, tá certo? Ele, primeiramente, gente, para ajudar bastante, ele tem um alto poder de absorção. Por isso que eu estou dizendo para vocês que ele parece uma esponja, porque digamos que ele suga, minha gente, aquele exudato, aquela secreção que tem ali na lesão, ele vai chupar aquela lesão todinha, tá certo? Então, assim, muitas vezes ajuda bastante naquela secreção que está bastante purulenta.
Olha, chega a me dar água na boca. Professora, a senhora é doida, professora? Tá dando água na boca, né? Tá, minha gente, me dá água na boca, essas coisas. Eu adoro ferida, adoro, certo? Então, assim, minha gente, quando tem bastante exudato, bastante secreção, o alginato de cálcio é perfeito, tá certo? E ele vai absorver até 20 vezes mais aquele conteúdo que está ali, tá certo? E vai promover a hemostasia, né? Ou seja, a circulação, tá certo? E ele é composto também, meus amores, de íons de sódio e cálcio, tá? Então, por isso que ele facilita muito no processo da cicatrização, tá? Lembrando, meus amores, que essa cobertura, tá? Ela é recortável e moldável. Como eu falei para vocês, opa, pronto, botei aqui. Como eu falei para vocês, meus amores, é como se fosse realmente uma esponja, tá? Então, vocês vão conseguir manusear essa esponja e colocar perfeitamente na ferida ali onde você quer colocar, porque ela é muito maleável, tá certo? É realmente como se fosse uma esponjinha, tá? E aí você vai, digamos que enrola ela, pega ela, pode enrolar, pode deixar da melhor forma possível, tá certo? Você pode cortar para deixar ela ali exatamente do tamanho que você quer, tá certo? Ela é muito moldável, certo, gente? E tem uma fácil aplicação e remoção, tá? Aqui, gente, nesses casos, tá, do alginato de cálcio, vocês realmente vão precisar fazer um curativo superficial por cima, certo? Diferente, tá certo, ó, da nossa hidrocolóide. Vocês podem ver aqui que o hidrocolóide, ele não precisa de nenhum curativo por cima. Já o alginato de cálcio, ele vai precisar, tá certo? Por quê? Porque normalmente essa ferida, ela vai ser um pouco profunda, tá? E aí você vai precisar fazer uma pressão no alginato de cálcio. Então, por isso que você vai precisar fazer ali um curativo superficial. Além de você colocar o alginato de cálcio, você vai lá e coloca uma gazezinha por cima e fecha o curativo. Tá certo, gente? Até aqui tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Certo. Até depois, se quiserem revisar de novo, gente, a aula tá tudo salvo, viu? Não se preocupem, tá? Vai ficar disponível para vocês, tá? Então, assim, gente, além desses benefícios, né, dessas características que eu falei para vocês, o alginato de cálcio, né, ele evita a maceração da pele ao redor da ferida, ou seja, evita com que tenha mais traumas na ferida, tá certo? Reduz o número de trocas de curativo, tá certo? Porque ele deve ser trocado no máximo a cada 24 horas, ou seja, ele tem uma boa durabilidade, tá certo? Então, você só vai trocar esse alginato quando ele estiver realmente apresentando muita secreção, né? Você observou que realmente o alginato de cálcio, ele tá muito cheio. Aí sim, você vai lá e troca, tá certo? Quando ele tá cheio, gente, ele parece assim uma esponja, ele incha todinho, tá? É muito parecido com a esponja. É incrível essa cobertura, eu gosto muito de usar ela. Porque ela incha assim, ela fica incrível. E ela absorve bastante exudato. Tá certo? Ó, coloquei outra foto aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo ali, ó, ali é uma imagem, tá, de uma ferida que tá com bastante exudato, né? Vocês podem ver que tanto tem a secreção de pus, né, como tem também sangue, tá certo, gente? E aí o alginato de cálcio vai absorver tudo, tá? E vai deixar a ferida sequinha, limpinha, tá certo? Esse é o maior objetivo do alginato de cálcio, certo? E ali da foto ao lado, como vocês podem ver, tem uma pessoa cortando, né? Delimitando para colocar exatamente do tamanho da ferida da pele da pessoa, tá certo? E aí, por isso que é bom, porque ela é bastante maleável. Você pode colocar da forma que você achar melhor, tá bom? Hidrogel, minha gente. Eu vou falar só do hidrogel aqui para a gente finalizar, porque eu vou deixar um tempinho para que vocês possam tirar as dúvidas. Já eu vou abrir o chat de vocês e vou olhar as dúvidas que vocês têm, tá? Porque eu sempre gosto de fazer esse tira-dúvida de vocês, tá? Então, vão logo colocando no chat as perguntas, tá? Só terminar aqui com o hidrogel. No hidrogel, gente, como vocês podem ver, tem alguns ingredientes, né?
que é esse nome dificílimo aí mesmo que vocês estão vendo na tela, que nem eu sei se eu sei falar, mas eu vou tentar aqui. Eita, menina, travou, sei não. Carboximetilcelulose. Pronto, saiu agora. Então, gente, vai ser um dos ingredientes compostos nesse hidrogel. Fiquem testando esse nome. Vocês não vão utilizar muito na prática, não, mas para vocês, né, se aprofundar mais ainda, vocês podem estar testando esse nome, tá? Carboximetilcelulose. E aí também tem, gente, outro componente que é o alginato de cálcio e a água purificada, tá certo? Isso no hidrogel. Professora, mostra logo aí o hidrogel para a gente ver, professora. Quero ver logo, ó. Vamos lá. Aqui, ó, tem uma foto de como se coloca, tá certo? Esse hidrogel, ó. Vocês podem ver que é um líquidozinho transparente, tá certo? E realmente ele tem essa sanfonazinha, gente, no hidrogel, tá? Isso aí ele vem, é como se fosse uma pomada, e aí essa pomada vem com essa sanfonazinha porque, digamos que facilita na aplicação, tá? Desse hidrogel na ferida da pessoa, tá bom? Vamos lá. E aí, gente, ele tem, esse hidrogel tem como função, né, partículas absorventes, ou seja, também tem o poder de absorção, tá certo? Faz o desbridamento químico. Professor, o que é desbridamento químico, professora? Lembra que eu falei para vocês sobre o desbridamento, que o enfermeiro ia lá, pegava um bisturi, fazia a raspagem daquela ferida que estava morta, né? No caso daquela célula morta. Pronto, o desbridamento químico já está dizendo, vai ser através de produtos químicos, tá certo? Então, essa carboximetilcelulose e esse alginato de cálcio, ele vai promover esse desbridamento, só que de forma química, tá certo? Então, ele vai fazer, digamos que a raspagem, tá certo? Dessa célula, né? Desse tecido necrosado, tá certo? Esse tecido que realmente não importa para nós, né? Então, o hidrogel vai ter essa função de fazer esse desbridamento, essa remoção desse tecido, tá certo? E vai promover o tecido de granulação. Professora, não lembro mais o que é tecido de granulação. É aquele tecidozinho rosa, gente, que eu lembro, que eu até falei para vocês que dá água na boca quando o profissional vê, que o profissional fica todo satisfeito, morto de feliz. Pronto. Pois a função do hidrogel é justamente essa, é promover esse tecido de granulação, tá certo, amores? Espero que vocês estejam entendendo, viu? Já vou olhar no chat, tá? E aí tem algumas indicações, tá? Como o tratamento de feridas necrosadas, tá? Tratamento de feridas com fibrina, certo? Que a gente já entendeu o que é essas feridas. Úlceras de pernas, úlceras de pressão, né? Que úlceras de pressão são aquelas que as pessoas passam muito tempo acamada em uma posição só, e aí gera uma úlcera de pressão, tá certo? Uma úlcera por pressão. Úlceras de pé diabético também são indicações para o hidrogel, tá, gente? Ó, nossa fotinha aí da aplicação é realmente esse líquidozinho transparente, tá certo? Você aplica diretamente na pele do paciente, tá bom? Gente, vou ter que dar continuidade outro dia a essa aula, tá certo? Porque eu preciso tirar a dúvida de vocês. Então, deixa eu ir aqui para me tirar a dúvida de vocês. Chega. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas agora no chat, tá? Tô lendo agora, vamos lá. Se quiserem falar, meus amores, pode falar agora, tá? Pode liberar aí o áudio de vocês, que eu vou ler aqui agora o que é que tem no chat. Olha, coisa linda, tudo perguntando. Meu Deus, vamos lá. Deixa eu ver aqui do começo, né? Deixa eu ver. Cadê, gente, as perguntas? Cadê? Não tô vendo. Ah, é muita conversa. Chega. Deixa eu ir lá pro final. Andressa, geralmente esse algenato a gente usa mais em úlcera por pressão, não é isso?
Oi? O Esse alginato. alginato de cálcio, sim, é úlcera por pressão, bastante utilizado. Exatamente. Mas lá no meu trabalho, como geralmente a enfermeira só vai de segunda a sexta, quem utiliza mais somos nós. Tem alguma contraindicação? Ou pode ser só o enfermeiro, ou pode ser só o técnico? Não, assim, gente, se tiver a prescrição médica, né, e for realmente aquele curativo simples, vocês técnicos podem estar realizando, tá certo? Realmente, quando o paciente precisa de um desbridamento, né, que eu falei que é para remover aquele tecido necrótico, aí sim, tá? Aí sim quem deve fazer é o enfermeiro estomoterapeuta, porque aí já vai fugir da nossa alçada, tá certo? Ok. Tá, deixa eu ver aqui. Professora, não, cadê? Deixa eu ver, cadê as dúvidas? É porque tem muita pergunta. Gente, só um minutinho, eu tô tentando ler aqui, tá? Eu desço, aí parece que volta lá pra cima, minha nossa. Pede as meninas para que fez O alginato de cálcio na hora de aplicar, vamos lá, a Andrea falou, o alginato de cálcio na hora de aplicar tem que ser somente em cima do ferimento. Tem algum problema se ficar fora do ferimento? Muito boa a pergunta, viu, Andrea? Gente, referente à questão do alginato de cálcio, né? Todo tipo de medicação que você for colocar, é bom que você coloque somente em cima da ferida, tá? Porque vamos supor que você tenha ali um tecido bom, né? O tecido ao redor é um tecido bom, tá certo? Então, quando você coloca aquela cobertura por cima daquele tecido bom, aquele tecido bom, muitas vezes, ele acaba sendo prejudicado, tá? Então, aquelas bactérias boas que estão ali ao redor, elas também vão ser mortas. E aí vai dificultar na cicatrização, tá certo? Andréa, muito bem a pergunta, gostei. Andressa, a sua formação é estomoterapeuta? Não, meu amor, ainda não sou. Estou estudando para isso, tá certo? Vamos lá. Vendo aqui ao decorrer da aula, você gosta muito de feridas. Amo. Tem enfermeira que não usa AGE porque esquenta. Isso é verdade, gente. O AGE, esse líquido dele realmente esquenta bastante. Então, por isso que você tem que saber exatamente como deve ser utilizado. Certo? Professora, se a ferida estiver infeccionada, qual o sintoma? Deixa eu desligar aqui o áudio para alguém que está fazendo aqui. Gente, desliga o áudio de vocês, tá? Porque está fazendo um pouquinho de barulho. Pronto, desliguei, tá? Professora, e se a ferida estiver infeccionada, quais os sintomas, né? Então, assim, gente, quando a ferida está infeccionada, aquela pessoa ela pode vir apresentar febre, tá certo? Aquele tecido ele vai ficar com bastante secreção, ou seja, vai ficar com pus, pode vir a sair sangue, tá certo? Então, tem alguns sinais de feridas infeccionadas. Normalmente, a ferida vai estar com bastante secreção, tá certo? Que é aquela secreção purulenta, tá? Isso já é um sinal de infecção, quando a ferida está saindo secreção, tá bom? E a pessoa também pode vir a apresentar febre, tá certo, amores? Vamos lá, outra pergunta. Andressa, pode usar o AGE na hidratação da pele? Que ao mesmo tempo previne. Sim, inclusive, gente, eu falei, tem 2 tipos de AGE, né? O preventivo e o curativo. O preventivo você pode estar usando no dia a dia para promover essa hidratação da pele, tá? A Regiane falou, no home care as enfermeiras só usam Calovin spray na ferida. Gente, mas assim, né? Não é correto você usar o mesmo medicamento para todos, até porque cada ferida vai precisar de um medicamento específico, tá certo? Vamos lá. Sobre curativo, professora, minha irmã fez uma cirurgia do cotovelo e passou 10 dias com ponto e atadura. Era para evitar a movimentação? Sim, com certeza. Então, assim, principalmente cirurgia em membros, né, inferiores, membros superiores, eles utilizam muito a questão da atadura, né? Justamente para a pessoa ficar, digamos que, com pouca movimentação, tá certo? Para que não haja, digamos que, não aumente, né, essa fratura,
tá certo? Deixa eu desligar, tem alguém aqui com Ei, áudio. professora, Oi, qual tipo de ferimento é utilizado o hidrocoloide? O hidrocoloide, gente, é quando está já no começo. É quando, por exemplo, uma úlcera por pressão no começo. Vai ficar somente como se fosse uma, digamos que uma lesãozinha assim vermelha, permeada, tá? Você vai ver bastante vermelhidão. Aí você já pode utilizar o hidrocolóide, porque muitas vezes ele previne para que não haja, digamos que um aumento dessa ferida, tá certo? Dessa úlcera, tá bom? Dessa lesão, certo? Então, é utilizado no início de uma lesão por pressão, quando ela está com aquele tecido vermelho, tá certo? Certo. Mais tipo, alguém, amor? tipo Mais alguém assim, tá Andressa, diga. Quando a pele tá, parece assim, tá muito ressecada, que tá começando a rachar para criar o ferimento. Aí pode ser utilizado esse hidrocoloide. Perfeito. A Andréa, né, que tá falando? É. Perfeito, André, é exatamente isso. Quando a pele começa ali a rachar, né? Você tá observando que tá aquela partezinha bem vermelha, bem permeada. Aí você já pode utilizar o hidrocoloide, tá certo? Muito bem, André prestou atenção na aula, não foi? Muito bem, viu? A Rodaica tá... Professora. Deixa eu só ler aqui da Rodaica. Digo já, meu amor, deixa eu só ler aqui. Sobre a AGE. Professora, quando eu queimei a perna no escapamento há 10 anos atrás, recomendaram usar óleo de girassol. Tá certo usar em queimadura também? Já ouvi falar que não era indicado, mas agora eu tô confusa. Gente, se for queimadura de primeiro grau, tá? Você pode até utilizar. Por quê? Porque vai ser só mesmo aquela vermelhidão. Aí você pode usar a AGE, não tem problema, tá? Mas se for algo mais aprofundado, por exemplo, já for uma queimadura de segundo grau, aí não é recomendado que se utilize o AGE, tá certo? Quem foi que falou, professora? Quem foi para falar? Foi eu. Quando o ferimento tá com muita fibrina, pode fazer a luxação também? Pode, exatamente. Pode ocorrer a luxação, né? Que é o inchaço, né? E aí, você realmente precisa remover esse tecido ruim, tá certo? Para que aquela ferida... Que é toda a fibrina, né? Isso, exatamente, porque quando tem essa luxação, né, esse inchaço, significa o quê? Significa que tem um processo inflamatório, né? Significa que tem uma inflamação, tá certo? Então, quando tem uma inflamação, a gente precisa tratar para realmente tirar aquela fibrina, tá certo? E promover aquele tecido de granulação, que é o tecido bom, o tecido que nós, profissionais da enfermagem, amamos, tá certo? Tá bom, obrigada. De nada, princesa. Professora, a Andréa de novo, mais uma pergunta. Pode perguntar, gosto assim. Referente a queimaduras, tipo, segundo grau, quando cria as bolhas, não é? É recomendado fazer esse procedimento de estourar aquela bolha para poder sarar mais rápido, ou você deixa ela secar por si só, se não for o caso de uma quantidade muito grande do corpo? Certo, show, muito boa a pergunta, tá? Eu sei que muitas de vocês têm dúvida, né? E aí, devo estourar ou não, né? Vamos lá, gente, só é indicado que haja esse, digamos, estouramento, né, de bolha, se você tiver em um ambiente hospitalar. Por quê, tá? Vamos lá. A bolha, ela vai dificultar na cicatrização, certo? Mas em casa, se você for fazer isso, você tem que ter todo o cuidado do mundo. Você realmente precisa estar com aquele material estéril. Por quê? Porque aquele tecido ali, gente, ele vai ser um tecido que vai estar aberto. Então, quando você estoura com qualquer coisa, porque, por exemplo, a gente pega um espinho e estoura, né? Então, quando isso acontece, de você estourar com espinho, você pode estar ocasionando uma infecção na sua pele sem menos você perceber, tá certo? Então, assim, é para ser estourada, mas de forma estéril, tá certo? Então, muito cuidado. Por isso que eu tô dizendo, é bom que faça isso somente em procedimentos hospitalares, tá certo? Que aí tem todo o material, Professora. tá certo? Oi. Eu já ouvi um professor falar que a bolha, vocês colocavam a gaze, né? E ela esperava ela grudar e puxava a gaze com força para a bolha
ser arrancada. É verdade isso? Você pode estar fazendo esse procedimento em casa, né? Para que você não precise pegar lá um espinho, né? Porque eu vejo muito que tem gente que pega um espinho e fica furando a bolha, né? Isso aí é totalmente errado, tá, gente? Então, assim, realmente isso é uma técnica muito legal, né? Que algumas pessoas fazem em casa, né? De realmente colocar uma pressão, né? Com gás, e uma gás estéreo, né? Não uma gás que você usou para fazer 1000 coisas, que tá ali há 1000 anos, né? Tem que ser uma gás fechadinha, estéreo, tá certo? E aí você pode realmente estar fazendo essa pressão para que a bolha estoure. Porque aquela bolha ali, gente, ela vai dificultar na cicatrização, tá certo? Vamos lá, a Beatriz pergunta mais alguma Eu pensava que... Eu pensei que ele estava errado nisso, porque algum outro professor falou que ele estava errado nisso quando eu falei. Não, é porque, tipo assim, isso é uma forma, tá certo? Essa forma que ele falou não está errado, tá certo? Isso aí muitas vezes quando a gente faz essa técnica em casa mesmo, tá bom? Em casa você pode estar fazendo essa técnica, só que eu não acho tão boa, por quê? Porque quando você faz, você vai ter que fazer uma pressão, né? Então você acaba espalhando aquele tecido, então não é legal, é bom que realmente haja só uma picadinha, tá certo? E aí, quando tem só uma picadinha, você evita de ter uma lesão maior. Você tá me entendendo o que eu tô falando? Então, é bom que seja com uma agulhazinha fininha, tá certo? Porque quando você faz uma pressão, corre o risco de você espalhar a pele toda, tá certo? Então, é bom que haja só mesmo um furinho pequenininho. Mas isso é uma técnica, né? Cada pessoa vai ter sua técnica, mas eu, pelo menos, eu prefiro que seja com, por exemplo, uma agulha fininha, uma agulha estéreo, gente. Pelo amor de Deus, não vão fazer isso em casa com a agulha que tá amarrosada do que não sei o que vocês utilizaram para poder furar a laranja de vocês. Que tem gente que faz isso, né? Fica furando laranja. Ou então usar aquelas agulhas para tirar bicho de pé. Pronto. Muito bem. A Beatriz colocou, quem faz a sutura com fita adesiva? Gente, é o médico sempre, tá? É o médico. O que nós da enfermagem podemos fazer, tá? Você chegou lá um paciente, tá certo? E você observou que tem um paciente com um pouquinho da lesão está aberta, né? Aí você observa que o corte está um pouco aberto, mas que não precisa de uma sutura, né? Ou seja, de costurar, tá certo? Quando acontece isso, o que é que você vai fazer, tá? Você pode estar pegando ali realmente uma fita adesiva e estar juntando um pouquinho para poder facilitar, juntar esse corte, tá certo? Mas quando é casos assim mais extremos, quem faz essa junção é o médico, tá certo? Elielda, top aula de hoje. Você é 10, Andressa. Ai, que linda! Gente, eu fico muito feliz com esse feedback. Eu realmente preciso desse feedback de vocês para saber se realmente vocês estão entendendo. Eu fico muito preocupada, tanto é que já está passando do horário, mas eu prefiro ficar aqui com vocês tirando as dúvidas, porque realmente eu preciso que vocês entendam, tá bom? Andressa, se por acaso eu cortar o braço e ela abrir, né? Ficar uma ferida, um corte não tão superficial. Eu posso fazer a sutura com a fita adesiva com o esparadrapo ou qualquer fita, ou vai piorar? Pode. Você pode estar juntando esse corte. Você pode, por exemplo, né? Você pega um esparadrapo, certo? Isso aqui é uma gambiarra da enfermagem, minha gente. Você pega um esparadrapo, certo? Corta ele no meio e aí você divide. Coloca uma partezinha no começo, uma fitazinha transpassando no começo e uma já no finalzinho. Procura não deixar essa lesão totalmente fechada. Por isso que eu tô dizendo, corta no meio o esparadrapo, para que fique só uma fitinha fina. Porque se ficar muito grossa, vai tampar, vai vedar totalmente aquele corte. E vedando o corte não vai ajudar na cicatrização. Certo? Certo, gente? Tirei todas as dúvidas de vocês. Mais alguém tem algo a falar? A gente encerra a nossa aula. Não? Tiraram todas as dúvidas mesmo, de verdade? Eu tenho mais uma dúvida, uma pergunta. Ainda é sobre os curativos também. Eu vi aqui uma situação aqui perto mesmo da minha residência. Uma criança estava com uma micose que saía secreção. Aí é indicado fazer um curativo para essa
essa secreção não está espalhando pelo restante da pele boa ou não? Tem que passar a pomada e deixar livre? Assim, no caso de muita secreção, sempre é bom fazer um curativo, tá certo? Se tiver muita secreção, é bom que você faça, porque aí o curativo ele vai absorver aquela secreção e vai manter aquele leito da ferida limpo, tá certo? Certo, meus amores? Tá bom, então. Pronto. Gente, espero que esteja... Professora. Agora, chega, oi. Qual a diferença de purulento com esfalano, né? Esfacelo. Pronto, purulento é quando vem aquele pus, tá certo? Esfacelo é como se fosse um pus grudado na pele. Essa é a diferença de esfacelo e purulento, tá certo? O esfacelo vai estar ali grudado na pele, como se fosse aquele pus bem grudento na pele, tá certo? E o purulento vai ser aquele pus, digamos que mais maleável, aquele que escorre na perna do paciente, que escorre na mão do paciente, tá certo? Vai ser aquele mais espesso, tá bom? Tá certo. Tá, obrigada. Meus amores, então, ó, espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês, tá? Foi um prazer estar nessa manhã com vocês. Vocês são incríveis, tá? Gostei bastante, porque veio muita gente participando da aula. Isso me deixou muito feliz, tá? Porque eu sei que realmente vocês estão atentos, tá? Então, assim, meus amores, um beijo no coração de vocês. Até sexta-feira, certo? E eu vou ficar ansiosa para nossa aula de sexta-feira já, tá bom? Beijo, amores. Tchau. Beijo, Andressa. Obrigada. Beijo. Foi ótimo, viu, Andressa?